Vamos estudar no nosso encontro de hoje sobre as leis divinas que estão contidas no Livro dos Espíritos, na terceira parte, no capítulo 1. Possa iniciar essa nossa conversa sobre essas leis, é importante que a gente entenda e coloque no conceito humano o que é lei, para que elas servem, qual o objetivo de nós termos leis. A lei, ela é uma norma, ela é um preceito, ela é uma regra, um princípio que é uma obrigação que passa a ser imposta pelos nossos legisladores para que a gente tenha uma sociedade da forma mais justa e organizada. Do ponto de vista filosófico, ela é um princípio que deve guiar a ação humana com o fim de dotá-la de caráter moral. Joana de Ângeles já nos dizia que qualquer diretriz ou norma estabelecida no seio de uma comunidade constitui intrinsecamente uma lei. E no livro de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, O Caminho, a Verdade e a Vida, a gente pode verificar que desde antes da vinda do Cristo sempre existiu uma regra que gerenciava as diferentes sociedades, de acordo com a época que estava sendo vivenciada. Então, se nós fizermos aí uma retrospectiva desde a época das cavernas ou da época em que o mundo era um mundo primitivo, nós vamos perceber que sempre, de alguma maneira ou outra, alguma regra era atribuída a essa comunidade, a essa família, a esse grupo de pessoas, para que as coisas tivessem um andamento de forma coerente, de forma organizada. Esta regra, que desde sempre existiu, também é conhecida como regra áurea, que é uma regra que tem o propósito de reger os povos, de dar o caminho, de organizar esses grupos sociais, por menores que eles sejam, desde a época da antiguidade, desde a época primitiva. Tanto que os gregos, hebreus, romanos, egípcios, eles já tinham algumas regras que eram seguidas pelos seus povos, mas dentre essas regras, a regra de amar ao próximo e de fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria de receber, ela já é muito antiga. A gente hoje fala sobre isso, mas isso já era lei, já era uma norma, um preceito que deveria ser seguido por todos. E para que a gente possa, então, entender essas regras, nós vamos começar entendendo um pouquinho sobre as leis humanas. Existe uma grande diferença aí entre as leis que são dos homens e as leis que são divinas. As leis humanas, elas são elaboradas por homens, que são legisladores, governantes, governadores, presidentes, enfim. Um povo é gerenciado e conduzido socialmente, culturalmente, por leis criadas pelos próprios homens. E estas leis, então, é que elas organizam e coordenam as nossas interações enquanto sociedade,
as nossas interações enquanto cultura, enquanto família, enquanto trabalhadores. São normas que criam parâmetros guiadores. Então nós vamos encontrar aí, se nós pesquisarmos aí na internet, se nós colocarmos no Google leis humanas, nós vamos verificar que a gente tem leis de todos os tipos, de todas as maneiras, visando diferentes objetivos. Então nós temos leis trabalhistas, nós temos leis do consumidor, leis do trânsito, leis que regem união entre casais, leis para adoção de crianças. Então essas leis, elas são as mais diversas possíveis. Mas existe um detalhe aí que eu acho que a gente pode explorar. Por ser uma lei criada por homem, ela é uma lei, independente de qual seja a abrangência desta norma, ela é uma lei sujeita a alterações, que tem uma série de adaptações ao longo dos anos, ela é adaptada para a sociedade em que ela foi criada. Então nós temos aí leis muito antigas que vão ao longo dos anos e da nossa evolução sendo adaptadas para o ser humano. Por quê? Porque elas são criadas por homens e homens são seres ainda imperfeitos. Pelo menos aqui no nosso planeta de provas e expiações, nós ainda estamos caminhando atrás dessa nossa evolução e por isso somos sim seres imperfeitos. As nossas leis, por mais justas que nós consideremos, ou aquele que criou a considere justa, em algum momento ou outro ela vai apresentar uma falha. E aí nós vamos ter que adaptar, elas vão ser revistas, refeitas, reescritas. E é importante que a gente entenda que essas leis humanas, elas seguem parâmetros sociais, culturais, filosóficos da época. Então as leis lá romanas eram bastante diferentes das leis de hoje. As leis da época de Moisés também são diferentes das leis de hoje e serão diferentes também das próximas e futuras leis que o homem irá escrever, criar. Com muita frequência nós verificamos que o próprio homem não consegue cumprir as próprias leis que cria. Isso só nos mostra como de fato nós ainda somos movidos pelas paixões materialistas, como de fato nós ainda somos imperfeitos e as limitações que nós ainda possuímos em relação a esse senso de justiça. Porque quando nós criamos leis, nós estamos baseados num senso de justiça que está atrelado à nossa vida material, à nossa vida carnal. E essa justiça, que para uns é muito justa, nem sempre é justa para outros. Então nós vamos aperfeiçoando esse senso de justiça ao longo das nossas reencarnações. E aí está a justiça divina, porque nós temos a oportunidade de reencarnarmos, de melhorarmos, de evoluirmos e aí criar leis cada vez mais justas, mais voltadas para o nosso próximo. Nós não somos capazes então de respeitar, não é, essas leis e nem amar os nossos semelhantes como Cristo nos ensinou. Como nós vamos criar leis justas para todo mundo? Se a lei é justa para mim, que não sou, vamos dizer que eu não sou uma bandida, que eu não roubo, eu pago os meus impostos,
E aí quando eu vejo a lei ser aplicada, a mesma lei que é aplicada a mim, que me considero uma pessoa boa, ela é aplicada a uma pessoa que está presa, que está condenada por um crime, eu já não acho a lei justa. Eu já mudo a minha concepção, né? Porque eu estou, na verdade, me baseando só na lei humana e não na lei que de fato é uma lei com intuito moral, uma lei onde eu tenho que amar o meu próximo, aonde eu tenho que respeitar a cada um dos meus irmãos, independente da condição, independente das suas mazelas, dos seus defeitos, da forma como ele é, buscando auxiliá-lo e não julgar. Então, vamos entender aqui que a lei humana, ela é falha, né? E a lei divina, que é o nosso propósito de hoje. A lei divina, também conhecida como lei natural, esta sim, meus irmãos, estas são as reais leis. E se nós entendermos que ao praticar essas leis, nós encontraremos a felicidade, quanto antes nós entendermos isso, antes nós vamos entender o nosso propósito e vamos dar assim um grande passo rumo à nossa evolução. Essas leis, elas abrangem, na verdade, todas as circunstâncias da vida, independente da categoria de planeta que nós estejamos habitando, independente da nossa escala evolutiva, e elas estão descritas no Livro dos Espíritos, neste capítulo 1, na terceira parte. A partir das leis naturais, nós temos todas as leis descritas que vão ser mais tarde discutidas e expostas aqui, né, nos nossos momentos virtuais da Associação Teresa d'Ávila. São elas as leis de adoração, de trabalho, de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e, por fim, a lei de justiça, amor e caridade. Tudo que essas leis trazem, que são leis divinas, elas abrangem tudo que a gente precisa saber e tudo que a gente precisa usar para nos guiar na nossa existência terrena. No momento em que a gente entender isso, compreender e colocar em prática, a nossa felicidade plena vai estar mais perto. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: que se deve entender por lei natural? E os Espíritos sabiamente nos respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Ao longo deste capítulo, Kardec vai fazendo várias perguntas aos espíritos sobre estas leis naturais. E essas leis, elas possuem algumas características bastante importantes. Por se tratarem de leis divinas, ou seja, leis criadas por Deus, elas são leis imutáveis, elas são eternas. Então, independente da época em que a gente viva, elas não mudam. Diferente das leis humanas, que vão sendo adaptadas e alteradas ao longo da nossa existência terrena, de acordo com a época, de acordo com a sociedade, de acordo com a nossa evolução, né? Além disso, essas leis divinas, elas são também chamadas de naturais e têm essa conotação divina porque são criadas por Deus, que é a causa primeira de todas as coisas.
Então, se Deus, que é a causa primeira de todas as coisas, criou essas leis, nós não podemos discutir ou tentar alterar, modificar, sugerir alguma alteração nessas leis, porque quem criou foi o nosso Deus, ser que é superior e que não tem contestação. Ele está longe, essas leis estão longe de contestação humana. Elas são apropriadas a cada mundo, independente do grau de adiantamento. Elas estão ali, estão postas, descritas no Livro dos Espíritos, com todas as conotações que, se nós lermos com tranquilidade, e não é uma leitura, são várias, e a sugestão é que a gente busque sempre, quando tem alguma dúvida, recorrer a estas leis e entender por que elas são imutáveis e por que elas são eternas. Na questão 619, pergunta se o homem pode alegar desconhecimento em relação às leis de Deus. Meus irmãos, vamos pensar em tudo que a gente já sabe um pouquinho sobre a nossa doutrina. Fato, somos espíritos, fomos criados pelo mesmo Deus que criou as leis divinas. Fomos criados simples e ignorantes e fomos, ao longo de todas essas existências, adquirindo, trabalhando a nossa inteligência, a nossa consciência. Quando nós desencarnamos, aquilo que nós levamos conosco é nosso patrimônio. Então, a nossa inteligência, a nossa consciência, elas já estavam ali conosco quando Deus nos criou. Nós estamos desenvolvendo esses atributos. E Deus colocou essas leis gravadas na consciência de cada um de nós. A resposta desta questão diz que todo homem traz dentro de si a consciência das leis de Deus, mas nem todos a compreendem. E aí é que está o ponto importante. Porque muitas vezes nós fazemos algo que nos desvia do caminho, mas que ninguém nos disse que é certo ou errado. Mas lá dentro uma luzinha apita dizendo, olha, eu acho que isso é errado. Ninguém precisou me dizer. A gente pode observar isso nas crianças. Muitas vezes as crianças que ainda não tiveram aquela orientação sobre aquela situação que elas estão vivendo, elas deixam de tomar uma atitude e nos trazem, eu não fiz porque é errado, né, mamãe? Porque é errado, né, papai? E a gente se surpreende porque a gente não ensinou essa criança que aquilo ali é certo ou errado. Isso está me mostrando a riqueza da reencarnação, da consciência, aonde essas leis divinas estão gravadas e aonde nós, seres humanos, podemos buscar lá no fundo da nossa consciência o que é certo e o que é errado. Joana de Ângeles nos diz, podemos infringir as leis, mas do reajuste ninguém se furta. E quanto antes nós entendermos isso, melhor para nós. Aquele que se dispõe a viver no bem, trabalhar no bem, estes são os que antes compreendem estas leis. E quanto mais a gente evolui e mais do lado do bem a gente se posiciona, maior a nossa compreensão dessas leis divinas e mais forte elas ficam gravadas na nossa consciência. Todos, meus irmãos, compreenderão essas leis. A gente, lendo sobre essas leis e conversando
pode até dar um medo lá no fundo de que, mas eu não entendo, eu não estou entendendo todas essas leis divinas. Tem coisas que para mim ainda não são reais. Então, vamos pensar que o caminho evolutivo de cada um é diferente. E todos, ao final, vão compreender e vão sim colocar em prática todas as leis que Deus deixou gravado na nossa consciência. Cada um a seu tempo. É mais ou menos como uma árvore, né? Que cada árvore floresce numa época, dá frutos em épocas diferentes. Então eu não posso querer que uma parreira que dá uva no verão seja comparada com um limoeiro que dá uva no inverno. Cada uma vai ter o seu fruto, mas cada uma a seu tempo. Aí é que está a nossa justiça da reencarnação, a beleza da reencarnação, que a cada nova existência a gente consegue desenvolver a nossa inteligência e trabalhar essas leis e ter um melhor entendimento do que é o bem e do que realmente importa. O homem, ele compreende as leis de acordo com o seu grau de aperfeiçoamento. Está descrito aí nesse capítulo, na questão 620. E se nós formos nos comparar com os outros, talvez a gente esteja fazendo errado. Porque como a gente compreende de acordo com o grau de adiantamento? E cada um está num degrau, cada um está numa etapa evolutiva diferente. E a compreensão é diferente. Então nós não podemos nos comparar com outras pessoas. Nós temos que usar Deus, Jesus como modelo e guia e nós mesmos. Porque a nossa briga diária é com a nossa própria consciência. Então não interessa se o outro sabe mais ou sabe menos, ou parece saber mais ou menos. O que interessa é o que eu, individualidade, eu, espírito, hoje aqui encarnado, o que eu sei e o que eu vou fazer para melhorar. Em cada tempo vivido e passado, sempre houveram homens a quem Deus confiou a tarefa e a missão de trazer à tona, de trazer a consciência e de trazer aos homens e sociedade as suas leis. E esses espíritos a quem Deus confiou são espíritos de luz, de uma evolução diferente da nossa e que trouxeram revelações das leis. A questão 626 faz exatamente essa pergunta. É só por Jesus que foram reveladas as leis divinas? Porque quando a gente fala em modelo, em guia, a gente lembra logo de Jesus, que foi o espírito mais evoluído que já pisou aqui na Terra, no planeta Terra. E a gente lembra dos ensinamentos que ele trouxe, das suas vivências e daquilo que ele nos deixou de legado. Mas não foi apenas Jesus que esteve aqui na Terra para nos trazer estas leis naturais. Se nós pararmos para pensar antes de Jesus, quem é que nós tínhamos? Moisés. O que Moisés trouxe? Moisés foi responsável por registrar os primeiros pilares da verdade através dos 10 mandamentos. Ali começaram a ser difundidas essas leis. Depois nós tivemos Jesus, que foi esse espírito mais perfeito que Deus ofereceu aos homens para servir de guia e modelo e nos trouxe a boa nova, com ensinamentos que até hoje nós procuramos
com todo esforço diário seguir. Depois de Jesus disse que nos traria e nos apresentaria ao Consolador prometido. E aí nós tivemos a nossa doutrina, que é o nosso Consolador prometido e que veio para ensinar todas as coisas que a gente, na época de Moisés, na época de Jesus, não compreendíamos. É o nosso Consolador. Então, todos nós, independente do credo, independente de raça, cultura, nós estamos sim diante de leis de Deus, mesmo que ainda estejamos cobertos pelo véu da ignorância, pelo véu da arrogância, do egoísmo, do materialismo, do orgulho e de tantas outras más tendências que nós conservamos ainda aqui na Terra. E não é à toa, então, que nós estamos num planeta de provas e expiações, aonde o bem ainda não conseguiu se sobrepor ao mal. Emmanuel, no livro psicografado por Chico Xavier, livro Tocando o Barco, ele nos diz o seguinte: tolera construindo o bem que puderes, não exija dos outros dons que ainda te faltam, aceita as provações por exames de fé. Erros dos companheiros poderiam ser os nossos. Trarás contigo a paz que fizeres nos outros. Temos sempre o que damos. Isto é a lei de Deus. Então, sabiamente, Emmanuel nos diz: o amor, meus irmãos, é o único caminho possível. E nós costumamos julgar o outro porque ainda somos imperfeitos e porque o amor que Deus deseja que todos nós coloquemos em prática no nosso dia a dia, este amor nós ainda não conseguimos compreender na totalidade. E o que está gravado dentro de cada um de nós, quando muitas vezes nós repetimos esse ditado, que é a justiça de Deus tarda, mas não falha, quando nós repetimos este ditado, que eu tenho certeza que todos nós já algum dia ouvimos ou falamos, mostra que nós, lá no fundo, sabemos que o amor é o único que salva e que nós podemos nos furtar de qualquer responsabilidade nessa nossa vida terrena, nas próximas, nas anteriores, mas essa justiça que está ali escrita nas leis divinas, essa não falha nunca, é eterna, é imutável. Então nós transmitimos esse recado através desse ditado tão popular que a gente conhece. Então, meus irmãos, fica aqui o nosso desejo de que nós possamos colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou na Boa Nova e que possamos sim usar o nosso Consolador prometido na busca da nossa evolução, da nossa melhoria e busquemos dentro de cada um essas leis que estão gravadas na nossa consciência. Até breve, fiquem com Deus e com a nossa querida irmã Teresa.